Agora, vamos falar sobre a condição tangível. O objetivo da condição tangível é testar se o comportamento problema da criança ocorre por obter itens ou atividades. Antes da condição, a criança pode brincar com brinquedos. No início da condição, o terapeuta retira os brinquedos. Se o comportamento problema ocorrer, o terapeuta devolve os brinquedos por um breve período. Agora, assistiremos a um exemplo de teste para a função tangível. O objetivo dessa condição é testar o que acontece com o comportamento problema quando o terapeuta fornece um item preferido, como brinquedos ou eletrônicos, quando o comportamento ocorre. Neste vídeo, o menino fica chateado quando não pode usar o computador. Ele bate na mesa e morde a mão. Quando recebe o computador, ele se acalma. Se isso acontecer repetidamente, isso significa que o comportamento problema é mantido por acesso a tangíveis. Na condição fuga, o antecedente é a pessoa ser instruída a fazer algo que não gosta de fazer. Tarefas não preferidas podem incluir tarefas escolares, escovar dentes ou tarefas domésticas. Quando o comportamento problema ocorre, a tarefa é removida por 20 a 30 segundos. O terapeuta pode dizer algo do tipo: "Tudo bem, você não precisa fazer isso." Se o comportamento problema ocorrer muito nesta condição, isso significa que o comportamento ocorre para escapar ou fugir de demandas. No vídeo a seguir, observe que quando a terapeuta implementa tentativas de aprendizagem, o menino fica chateado e bate nela. Quando ele recebe um intervalo, ele se acalma e para de bater. Se essa sequência continuar durante a sessão, isso significa que o comportamento ocorre para fugir de demandas. Diga a. Faça isso agora. Tá bom, não precisa. Responda a seguinte questão. No vídeo anterior, qual foi a consequência do comportamento problema? 1. Atenção. 2. Item tangível. 3. Fuga. 4. Automático. E a resposta correta é 3. Fuga. Alguns comportamentos ocorrem sem que haja reações ou reforçadores de outros indivíduos. Esses comportamentos são chamados de comportamento automático. O comportamento automático ocorre quando o próprio comportamento produz a consequência reforçadora. Portanto, não importa se há outra pessoa presente ou não, pois o indivíduo se engaja no comportamento porque o próprio comportamento, de alguma forma, é reforçador. Por exemplo, uma pessoa poderia coçar a pele para aliviar uma coceira. Isso aconteceria sem que mais ninguém precisasse estar presente. Uma pessoa fazendo tarefas domésticas pode cantarolar ou cantar para si mesma, porque fazer isso é agradável. Em indivíduos com TEA, o tipo mais comum de comportamento automático é a estereotipia, que inclui ações como o flapping das mãos, balançar o corpo ou a repetição de palavras ou frases. Para avaliar se o comportamento é automático, os terapeutas ABA podem fazer testes diferentes. Em um desses testes, o antecedente consiste em não fornecer nenhuma demanda ou atividade para o indivíduo fazer e, após a ocorrência do comportamento, não fornecer nenhuma consequência. Se o comportamento ocorrer muito nessa situação, isso significa que o comportamento ocorre por razões automáticas ou sensoriais. Também podemos testar o comportamento automático em situações de pouca demanda e que incluem atividades preferidas, como o contexto lúdico.
Se o comportamento ocorrer muito quando a criança está recebendo bastante atenção e tem acesso a brinquedos, isso também pode indicar que o comportamento é automático. Consiste em não fornecer nenhuma demanda ou atividade para o indivíduo fazer e, após a ocorrência do comportamento, não fornecer nenhuma consequência. Se o comportamento ocorrer muito nessa situação, isso significa que o comportamento ocorre por razões automáticas ou sensoriais. Também podemos testar o comportamento automático em situações de pouca demanda e que incluem atividades preferidas, como no contexto lúdico. Se o comportamento ocorrer muito quando a criança está recebendo bastante atenção e tem acesso a brinquedos, isso também pode indicar que o comportamento é automático. No vídeo a seguir, a terapeuta e a criança estão brincando com atividades preferidas. Note que quando a terapeuta sopra as bolhas de sabão, o garoto começa a se envolver em algumas estereotipias moderadas, como o flapping das mãos e pular para cima e para baixo. Como ele tem acesso a brinquedos, atenção e nenhuma demanda é apresentada, é pouco provável que ele esteja executando esses comportamentos para ter acesso à atenção, tangíveis ou fuga de demandas. Em vez disso, o comportamento parece servir a um propósito automático ou sensorial. Vou soprar umas bolhas aqui. Você quer que eu sopre no trem ou na tua cabeça? Cabeça. Nossa, você está estourando todas as bolhas. Aqui, ó. Vamos lá, vem estourar mais bolha aqui. Cabeça. Na cabeça, vai lá. Isso. Agora, responda a seguinte questão. As consequências mais comuns que controlam ou causam o comportamento problema são 1. Castigos, brigas com irmãos e ficar sem sobremesa. 2. Acesso à atenção, itens tangíveis, fuga e comportamentos automáticos. 3. Atenção dos pais, ganhar um abraço quando triste, ficar de castigo por bater. Ou 4. Perder um passeio à loja, não obter o brinquedo desejado e sensação física. E a resposta correta é 2. Acesso à atenção, itens tangíveis, fuga e comportamentos automáticos. Depois que descobrimos por que o comportamento está ocorrendo ou o que está reforçando o comportamento, podemos passar à próxima etapa, que é reduzir ou diminuir o comportamento. As estratégias das quais falaremos podem ser usadas qualquer que seja a função do comportamento, mas sua implementação será diferente em cada caso. No vídeo a seguir, você verá uma garota se envolvendo em um comportamento problema. Filha, vamos entrar. Não, eu não quero entrar. Tá bom, 2 minutos mais. A garota estava brincando na frente de casa, quando seu pai lhe pediu para entrar. Ela se jogou no chão e choramingou, pedindo mais tempo. Depois que seu pai concordou com o pedido da garota, ela se acalmou e continuou a brincar. Esta resposta pode indicar que o comportamento problema ocorre para escapar da demanda de entrar em casa. Nos próximos slides, falaremos sobre algumas estratégias comuns que podem ser aplicadas para reduzir o comportamento problema e mostraremos um exemplo em vídeo para cada uma dessas estratégias. Falaremos sobre 3 formas principais de tratar o comportamento problema. A primeira delas é fornecer reforçadores de graça, independentemente da ocorrência de um comportamento específico.
Essa estratégia também é conhecida como reforçamento não contingente, ou NCR. Outra estratégia consiste em arranjar situações para que o comportamento não funcione mais. Essa estratégia é conhecida como extinção. A última estratégia que discutiremos é garantir que a criança tenha outra forma mais apropriada de obter o reforçador, o que é feito através do treino de comunicação funcional, ou FCT. Vamos começar com o reforçamento não contingente, ou NCR. Como mencionamos, este é um nome longo e pomposo, que simplesmente consiste em dar coisas de graça. Ao utilizar o NCR, você entrega reforçadores sem que o indivíduo tenha que fazer nada para obtê-los. O reforçador é dado livremente ou de tempos em tempos, mas não porque o indivíduo se engajou em algum comportamento. Esta estratégia funciona porque reduz a motivação ou elimina a razão para que seu filho execute o comportamento. Se ele estiver recebendo os reforçadores de graça, por que executar o comportamento problema? Ao usar o NCR, você pode usar o reforçador relacionado ao comportamento problema ou algum outro reforçador. Se possível, use o reforçador relacionado ao comportamento problema, pois funciona melhor. Se isso não for possível, você pode usar outra coisa de que a criança goste. Por exemplo, se uma criança tende a bater nos pais quando não recebe atenção e o pai tiver que atender um telefonema, ele pode dar a ela um brinquedo ou ligar seu programa de TV preferido, de modo a reduzir a probabilidade de que a criança bata no pai. Agora, vamos assistir a um exemplo de como o NCR pode ser implementado com um comportamento problema mantido pela fuga. Note que a mãe da menina permite que ela tenha um intervalo quando a menina trabalha bem, mas antes que ela termine a tarefa e antes que tenha a chance de se envolver em um comportamento problema. Então tá bom, vamos agora fazer as letras do alfabeto. Quero que você escreva todas as letras aqui em ordem, tá? Ok. Muito bem, você está trabalhando super bem. Você pode dar uma pausa agora. Ok, vamos voltar? Continua lá. Tá trabalhando super bem. Pode fazer mais uma pausa. Obrigada. Ok, vamos voltar? Vamos lá, continua. Ótimo! Já terminou. Bom trabalho. Muito bom.